todos, sejam bem-vindos. Essa semana é uma semana muito especial, que é a semana da Páscoa, e ela é especial para todos os cristãos, mas na verdade são dias especiais para toda a humanidade, porque a celebração da Páscoa, porque ela vai além do que se pode imaginar. É algo divino da parte do nosso Senhor. A Páscoa representa a morte, mas a ressurreição de Cristo Jesus. E para nós, essa data é uma data assim extraordinária, porque é onde fundamenta a nossa fé nesse Deus vivo. E para isso, gostaria muito de ler com vocês aqui no livro de Êxodo, onde fala da instituição da primeira Páscoa. Mas você que está chegando neste canal, você que não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Dija Carvalho e é um prazer tê-la aqui comigo. E se você gostar, se você ainda não é inscrito, você pode se inscrever neste canal, você pode dar um like, compartilhe aí com 1, 2, 10 pessoas, se assim você desejar. Você se inscrevendo, vai estar mais pertinho. Se você puder, vai estar comigo, para que a gente possa ouvir um pouco da palavra de Deus. Eu quero nesse vídeo chamar de Páscoa do Senhor, porque quem instituiu ela foi o Senhor. Então vamos abrir aí, se você tiver oportunidade de ler comigo, no livro de Êxodo, o capítulo é o 12. E o primeiro versículo de Êxodo, lá no Antigo Testamento, vai dizer assim, vou ler alguns versos desse capítulo. O Senhor disse a Moisés, a Arão, na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para o seu cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessário para o cordeiro. E o cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquele dia comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Como depressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto de pessoas como de animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Veja, fiz questão de fazer essa leitura, porque essa leitura, ela revela o que vem a ser a Páscoa. E quando o Senhor vai dando as diretrizes de como seria, então é importante nós observarmos que ela foi instituída por Deus e quem dá a direção de como deve ser a Páscoa também foi o Senhor. Aqui nós vemos a verdadeira origem da Páscoa e ela foi direcionada para uma nação, para um povo que era o povo de Israel. E aqui no relato bíblico nós vemos o quê? Que o povo de Deus, eles estavam escravos lá no Egito e é um período longo de escravidão, chegou a 430 anos e aquele povo clamava por liberdade, porque a escravidão, você está preso em uma situação onde você não tem voz, onde você não tem nada na verdade. A única coisa que você tem o direito é de trabalhar. E aquele povo escravo sofria como todo escravo realmente. E ali então Deus levanta Moisés para libertar aquele povo. E nessa libertação, quando o Senhor envia Moisés, o Senhor fala assim: Moisés,
fala a Faraó que liberte o meu povo. Deixa o meu povo ir, porque esse povo vai ser liberto para que eles possam estar livres para adorar ao meu Deus. Visto que naquele contexto do Egito, ali era muita idolatria, por isso que o Senhor envia então as 10 pragas para mostrar a soberania, o poder de Deus sobre o Egito, né? Porque o Egito era a maior potência, então, naquela época. Então, o Senhor mostra a sua soberania, o seu poder sobre a nação do Egito. E nós vamos ver em cada passo a ação do Senhor. E interessante que tudo que o Senhor faz, tudo que acontece é sempre apontando para Jesus. Desde lá, quando Adão e Eva pecou, quando o homem se afasta de Deus por conta do pecado, Deus, desde lá, o Senhor já fez a promessa que enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente. E quando a gente chega aqui nesse texto, que vê o Senhor agindo em favor daquela nação, porque ele ia libertar ele para que eles pudessem estar livres para adorar ao Senhor. Então a Páscoa se deu justamente nesse período que o Senhor nos permite que um anjo destruidor, ele passa por todo o Egito e ali com a finalidade de atingir todos os primogênitos, desde do homem até os animais. Mas o Senhor dá uma direção para o povo de Israel. O Senhor fala assim, então pega o cordeiro, um cabrito, e ele dá as diretrizes dizendo, passa o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta, em volta das suas janelas, porque fazendo isso, esse anjo destruidor, aonde tivesse a marca desse sangue, ele não entraria nessa casa, ele não levaria destruição. E quando a Bíblia já fala desse cordeiro, ele já traz uma alusão à própria vida de Jesus Cristo. Quando fala do sangue que vai cobrir os umbrais das portas, das janelas, protegendo onde o anjo destruidor não entraria, onde essas casas estivessem marcadas pelo sangue do cordeiro. Isso nos leva para a cruz do Senhor Jesus. Porque lá na cruz nós vemos que Jesus ele foi o cordeiro. E veja que esse texto fala que quando o cordeiro ele tinha que estar sem mácula. Ele não poderia ter nenhum dano. Isso mostra o quê? O único ser vivo que poderia se entregar na cruz pela minha vida e pela sua vida era Jesus, porque Jesus não tinha nenhum pecado. Ele foi o único homem que passou por essa terra e não se contaminou com o pecado aqui deste mundo. E essa ação divina do Senhor, esse projeto do Senhor para o povo de Israel ser liberto, é o mesmo projeto que o Senhor tem para nossas vidas hoje. Se passaram séculos e séculos, mas até hoje o sangue de Jesus derramado na cruz, ele marca a cada vida que o aceitou. A cada vida, né? Da mesma forma que o povo, ele pega essa direção de Deus e faz o que Deus manda e protege a sua família, protege os seus primogênitos da morte, assim somos nós. Se nós obedecemos a palavra do Senhor, como diz em João, né? 1 João 1:29 diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mesma forma que o Cordeiro passado nos umbrais protegeu as famílias, assim o sangue do Senhor Jesus vertido na cruz do Calvário continua também até hoje a salvar vidas, a salvar famílias, a salvar todos aqueles que queiram obedecer, assim como o povo de Israel obedeceu. E todo aquele que obedecer também a palavra do Senhor, que seguir e que acreditar e que entender que Jesus é aquele que pode nos salvar de todo o pecado, também será salvo, assim como o povo de Israel foi. E a Páscoa é justamente isso, significa passar por cima. Então, quando o anjo destruidor passou, as casas que estavam marcadas pelo sangue do Cordeiro, ele passou por cima e o mal não adentrou aquela casa. Hoje, a palavra do Senhor continua sendo a mesma. Se a sua vida estiver marcada pelo sangue do Senhor Jesus, se estiver lavada pelo sangue do Cordeiro, nem o mal também te atingirá. E mesmo que atinja, a Bíblia fala assim que nós somos redimidos, protegidos, perdoados pelo sangue de Cristo Jesus. E cada um que crê neste nome, porque esse nome ele há poder, porque o sangue do Senhor Jesus é um sangue que transforma, que liberta, que santifica, que cura, que sara. E veja que quando esse povo foi liberto, então, depois que o anjo da morte passou e eles foram todos libertos, e eles saem daquela terra que era uma terra de escravidão, porque quando o Senhor fala assim, vocês vão comer as ervas amargas, erva amarga que significava a situação de escravidão.
que era uma situação de sofrimento, de dor, de perdas. E olha que interessante que quando aquele povo sai de lá, ele sai com saúde, ele sai com riquezas, ele sai de uma forma vitoriosa. Então não é porque uma pessoa se encontra numa situação de pecado, de morte, de sofrimento, quer dizer que você tem que morrer nessa condição, porque o Senhor Jesus, ele continua querendo trazer libertação, prosperidade, santificação e salvação para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. E você pode crer em Cristo Jesus. Ele continua vivo, porque ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E isso nos mostra, nós também, mortos em nossos delitos, em nossos pecados, em nós mesmos, em nosso orgulho, em nossa vaidade, em nossa rebeldia, em nossa carnalidade, o Senhor está dizendo que tudo isso em nós pode morrer e que podemos ressurgir, renascer uma nova pessoa em Cristo Jesus, cheio de amor, cheio de perdão, cheio de paz, cheio de alegria e com a garantia de que nós teremos uma vida eterna com Deus, livre de todos esses males aqui. E Jesus morreu no período da Páscoa, ele já está prestes a ser crucificado, mas ele ainda diz o seguinte, quero ler aqui João 13, o verso 1, antes da festa da Páscoa. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Consegue ver a grandiosidade desse texto? E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse fim não é porque acaba tudo, não, mas até o fim, porque o Senhor, ele veio com um propósito. E esse propósito ele se cumpriu até o fim, que foi o quê? Toda a via cruzes, a crucificação. Pode se perguntar, quem matou Jesus? Na verdade, ninguém matou Jesus. Jesus, ele se entregou por nós. Olha que diferença. Ele se doou, ele se ofereceu por nós. Isso é grandioso demais. Ele fala assim, que ele foi até o fim por todos aqueles que ele amou. E o Senhor amou a você, o Senhor amou a sua família, o Senhor amou o seu filho, amou seu pai, amou seus parentes, amou seu vizinho, o Senhor amou a todos. E ele foi até o fim com o propósito de salvar e redimir a cada um de nós. Você tem a oportunidade de nessa Páscoa fazer como o Senhor Jesus fez, ele se entregou por amor, um amor perfeito. Você também pode se oferecer ao Senhor Jesus. Senhor, eu estou aqui e eu quero colocar a minha vida diante do Senhor. Senhor, eu quero te louvar. Senhor, eu quero te bendizer. Senhor, eu quero que o Senhor perdoe também os meus pecados. E você pode se oferecer ao Senhor Jesus. E ele, como diz o texto que eu acabei de ler, e ele fala assim que ele amou os seus. Aí sabe o que acontece? Você vai se tornar um ser também que pertence ao Senhor Jesus. Porque o amor dele, demonstrado na cruz, foi por você, foi por mim. Glória a Deus por aqueles que já o receberam, que já se entregou também para servir e adorar o Senhor. E você tem mais essa oportunidade. Graças a Deus você está vivo. Se você está vendo esse vídeo, você está vivo. Você está tendo a oportunidade também de deixar que o sangue do Senhor Jesus te purifique também de todo o pecado. Páscoa é justamente isso, sabe? A passagem. Às vezes nós passamos de uma situação de escravidão para uma situação agora de liberdade e de adoração ao nosso Senhor. Quando o Senhor disse lá atrás ao povo, através de Moisés, o Senhor falou, deixa o meu povo ir para que pudesse adorar. Hoje você tem a oportunidade, vai para você adorar o Senhor, vai para você glorificar o Senhor, vai para você obedecer ao Senhor. É o convite que o Senhor continua fazendo. Todo ano, a celebração da Páscoa, ela é exatamente isso, um convite do Senhor para você deixar de ser escravo e passar a ser livre através do sangue do Cordeiro, que pode estar marcando, sabe, a sua vida para toda uma eternidade. Esse é o convite que eu deixo aí para vocês. Mas esse convite não foi eu que criei. Esse plano perfeito de salvação do amor de Deus também não é meu, mas é do Pai Todo-Poderoso, aquele que te criou e aquele que te dá o fôlego da vida. Esse é esse Deus que nós servimos, tão grandioso, tão cheio de amor, tão cheio de graça, tão cheio de perdão. E Ele quer
trazer para a sua vida esse perdão perfeito de Deus, esse amor grandioso de Deus, essa graça regeneradora de Deus. Talvez você pense, eu nem mereço esse amor, e não merece mesmo. Eu também não mereço o amor de Deus, mas é a graça dele que nos alcançou e é que nos aproxima para perto dele. Venha para perto do Senhor Jesus, venha ouvir a palavra do Senhor, venha aprender do Senhor, venha e você vai ver que não tem mais nada nesta vida tão grandioso como louvar e bendizer e servir ao Senhor. Deus, ele te ama e ele abriu um caminho. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então venha para a presença do Senhor através desse caminho que o Senhor pavimentou, que Deus pavimentou para que você chegasse à presença dele. Que mensagem linda, extraordinária, que é a mensagem da Páscoa. E eu espero que você possa entendê-la e recebê-la no seu coração e que você possa ser marcado pelo sangue do Cordeiro. Tá bom? Essa é a mensagem do Senhor, rica, maravilhosa. Não existe outra mensagem na terra maior do que esta. E não existe nenhuma mensagem neste mundo que te dá uma garantia de vida eterna, te dá uma garantia de paz, te dá uma garantia de amor perfeito como essa mensagem da cruz e a ressurreição do nosso Jesus. Nós vamos ficando até aqui, mas eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Pai querido, eu te dou graças por essa mensagem tão rica. Deus, a Páscoa é algo extraordinário, Senhor. É um milagre do céu para as nossas vidas. Senhor, tem muitas pessoas que não conseguem entender essa mensagem. Talvez eu nem consiga passar, ó Deus, essa mensagem tão clara, tão poderosa como ela é. Mas o teu Espírito que é rico, Senhor Jesus, que transforma vidas, transforma pensamento, que o Senhor alcance as pessoas, ó Deus, para que elas possam entender a mensagem da Páscoa, que elas possam entender, libertar elas, para que elas possam estar livres para adorar o teu nome. Visite a cada família, a cada pessoa, Senhor, que a tua presença, Senhor Deus, possa estar sobre cada vida, Senhor Deus, derramando perdão, graça, amor sobre cada lar. Esta, ó Deus, é a minha oração. Esta é a oração que eu faço, Senhor, no nome precioso de Jesus, aquele que morreu e ressuscitou. É neste nome que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Gente, feliz Páscoa. Deus abençoe a todos. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Ó, beijo no coração.